Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Não vou fingir que eu tô chegando agora porque dá pra ver que não, né? Gravando vídeo seguido. Por quê? Porque amanhã, quer dizer, hoje é segunda-feira já. Na segunda-feira a Shimada tem um monte de coisa pra fazer. Ela se distrai. Essa semana eu vou aparecer mais vezes, tá? Tem uma sombra aqui no meio da minha face, né? Tem. Deixa eu posicionar direitinho o celular. Voltei. Tinha um filtro dos sonhos bem na frente da lâmpada, fazendo uma sombra no meu rosto. Quer dizer, o outro vídeo deve estar com uma sombra, né? Shimada que fez esse filtro. Tudo a Shimada quer aprender a fazer, né? Já vendi muito desses filtros. Bonito, né? Pois é. Ele estava na frente da lâmpada e estava fazendo sombra. Acho que agora ficou melhor, né? Eu fico falando assim pertinho do celular porque a voz. Nossa, essas motos, uma hora dessa. Nas primeiras horas da segunda. É uma coisa impressionante. Enfim, eu ainda tô no meu banquinho porque minha filhota continua na minha cadeira. Espero que ela não volte a roncar, porque até há pouco ela estava roncando e aí eu demorei um tempinho antes de começar esse vídeo. Tenho 3 perguntinhas aqui interessantes. Uma delas será o tema desse vídeo. A primeira diz respeito a... Ai, tem cada coisa. Se você não quer ganhar dinheiro com o canal, então, no mínimo, você está querendo aparecer. Porque não existe isso aqui. Como assim não existe? Agora começou a existir. Né? Eu quero muito aparecer. Olha quanto reboco eu tenho na cara. Olha só quanto dinheiro eu gastei indo em salão de cabeleireiro, deixando o cabelo assim impecável, né? Com meu pijama. É praticamente um pijama esse blusão. Tudo isso só para aparecer. Ah, vai. Nem vou perder tempo com esse comentário. Ainda existem no mundo pessoas que não estão muito nem aí com a aparência ou com o que os outros vão achar da aparência. Ainda há pessoas que elas gravam vídeo do jeito que elas estão, que não ficam se produzindo só para gravar um vídeo, sabe? Não é porque as pessoas não merecem, não é nada disso. Eu só tô sendo eu aqui. Eu sou assim no dia a dia. Às vezes eu tô mais arrumadinha porque eu cheguei de algum lugar ou estou para ir em algum lugar. Normalmente eu cheguei de algum lugar e cheguei inspirada. Caminhar me dá isso. Sair me dá isso. Eu fico inspirada. Aí eu vou estar um pouco mais arrumadinha, mas no meu normal eu sou assim.
E eu gosto de aparecer do jeito que eu sou no dia a dia. Dá licença? Não tem problema nenhum com isso. Você tem? Não assiste. Vai para outro canal. Simples assim. Eu vou continuar sendo assim, tá bom? Obrigada de nada. A outra é: você fala de memórias de outras vidas. Você lembra das suas vidas passadas e lembra de onde você veio? Puxa vida! Eu sempre temi essa pergunta, sabia? Estranhamente, eu me lembro de algumas vidas, as mais recentes, né? Como toda memória, são flashes de memória, assim, memórias curtas. E como toda memória, traz bastante conteúdo, não suficiente para me montar uma linha do tempo, assim, ou para identificar os lugares exatamente. Muito nas minhas poesias, nos meus poemas, está né, nas entrelinhas um pouco dessas memórias, né? A mais remota de uma outra vida, eu acredito que seja mais remota, né? Por causa da lembrança em si, que é bastante fora da realidade, né? Acho eu, pode ser, que eu tenha vindo dali, desse lugar que está nessa lembrança. É lógico que eu estive lá, senão eu não teria lembrança, né? Acho que eu vim de lá porque não é aqui na Terra. Embora as outras memórias eu posso identificar que são outras épocas aqui na Terra, essa mais remota não. É um lugar que eu sempre falo que ele é todo branco, mas não é literalmente, sabe? É como é como se ele fosse feito todo de luz, tudo que há nele fosse feito de luz. Mas não é que tudo feito de luz, nem que tudo seja feito de energia. Porque eu vejo nessa lembrança uma construção. Essa construção parece uma caixa. É como se tudo fosse de cristal e uma luz muito intensa, assim como se fosse o sol. Só que essa luz é um branco, muito branco, fluorescente, que reflete em tudo, fazendo com que tudo pareça ser feito dessa mesma luz, sabe? É difícil explicar uma coisa que não existe, né? E também não tem nada para comparar. Porque, por exemplo, há flores nesse lugar. Flores não são de cristais, né? Ainda mais porque elas se balançam do mesmo modo que as plantas aqui. Mas imagine que fosse de cristal, porque reflete essa luz muito branca.
é uma luz, ao mesmo tempo é uma energia branca, meia fluorescente, que reflete na flor e a flor parece branca. Às vezes, há cor, mas as cores, elas são muito suaves, são tons muito claros, iguais aos do arco-íris. As cores do arco-íris, quando a gente vê o arco-íris, elas têm um tom bem suave, né? As cores nesse lugar é dessa forma. É como quando a gente está com a mangueira ligada num dia de sol e aparece um arco-íris pequeno no caminho da água da mangueira. Não sei o que pode ser esse efeito, que em algum momento tudo que é tão branco, aquela luz branca, a energia branca, não sei definir, ela tem essas alterações de cor igual arco-íris, igual a luz do sol batendo na água. Aí surgem as cores. Aí as flores têm cor, água. A construção não, ela sempre reflete esse branco fluorescente. E os movimentos, por exemplo, quando o vento passa, quando a flor balança, quando a água corre, a água sempre corre muito tranquila, muito serena. Os sons não são os mesmos daqui, são sons, é música. O som da flor balançando é uma música, o vento passando é outra música, dependendo de como o vento está passando, a força que o vento está passando é uma música, as águas fluindo é outra música. E essa construção não é exatamente uma casa, eu não sei o que que é. Não há cercas, não há muros. Há árvores, mas é difícil ver as árvores porque essa luz branca batendo em tudo, né? Elas têm uma certa distância, então quase não dá para ver. Então fica como que tudo é uma silhueta, como se tudo fosse feito de luz e energia, mas na verdade é como se tudo fosse de cristal recebendo essa luz que dá forma a tudo. É tipo isso. Ai, me dá até uma coisa na cabeça, toda vez que eu tenho que explicar isso. É como se eu forçasse é como se eu forçasse meu cérebro tentar explicar isso, sabe? É complicado, por quê? Porque é uma coisa que não existe, não tem aqui, nesse mundo. Eu andei conversando com meu filho mais velho sobre isso, que é psicanalista também, né? Pode não ser uma lembrança, pode ser muita coisa relacionada ao inconsciente, né? Mas desde criança eu lembro exatamente da mesma imagem, uma imagem em movimento, uma memória curta, parece muito uma memória curta. E ela nunca muda, é sempre a mesma coisa. Então eu não posso afirmar que seja mesmo uma lembrança remota, levando-se em consideração o que o inconsciente acaba fazendo, inclusive fazendo pegadinhas, né?
Não vejo pessoas nesse cenário. Eu tô ali, mas é, é, é que assim, não, as pessoas não são pessoas igual a gente, assim, igual nós somos. É, é, é como se fossem corpos de luz transitando. Você vê no centro desse corpo de luz uma leve silhueta que é muito semelhante à silhueta deste corpo, mas não dá para definir macho e fêmea, por exemplo. É como se fosse apenas um núcleo assim, nem dá para dizer que é a silhueta de um corpo, mas dá para identificar que são seres. Não tem Não tem pele, não tem carne, não tem osso, são só luz. É energia, uma energia branca também, muito, muito branca de uma fluorescência. É isso. Estranho, né? Nunca conheci ninguém que tivesse uma lembrança, uma imagem semelhante a essa. Já tentei desenhar essa imagem, assim, esse cenário, não dá. Por quê? Porque como é que a gente desenha energia? Luz branca é complicado, né? Não há nenhum vestígio de sombra, por exemplo. Não tem sombra nesse lugar. Eu procurei observar isso porque facilitaria reproduzir a imagem, né? Não dá. Enfim, coisas da cabeça da Shimada, né? Não afirmo que seja uma lembrança, mas pode ser que seja, pode ser que não. Tá bem? E a terceira será o tema desse vídeo. Nós vamos falar sobre o quê? Ai, Shimada, você vive falando daquilo que a gente reprime. O que é essa coisa de reprimir? Então, o tema desse vídeo será recalque ou repressão, o ato de reprimir. E, logicamente, para isso, o Shimada vai ter uma colinha, né? Para quê? Para ela não se perder nos pensamentos e não falar bobagem. E o assunto será desenvolvido através da psicanálise, tá? Lembrando que Shimada é formada em psicanálise clínica com algumas graduações, né? Especializações, eu prefiro chamar assim. Bora começar? Na psicanálise, o mecanismo principal de reprimir desejos, memórias, pensamentos, essas memórias seriam inaceitáveis, né? Para o inconsciente é chamado de recalque ou recalcamento. Então, quando a gente ouve o termo assim, ai, recalcada, nossa, isso é puro recalque. Eu sempre quis entender em que sentido as pessoas usam esse termo, porque o recalque é reprimir. Então, a gente vai esmiuçar o que é o recalque, o que é reprimir. Pessoas que têm muita coisa reprimida estão recalcando. O recalque é um dos mecanismos de defesa do ego que afasta da consciência ideias, desejos ou memórias que causam angústia ou conflito moral. Logicamente que de tanto estudar, praticamente uma vida estudando
a psique, Shimada acaba divergindo um pouco de algumas coisas, né? Por exemplo, eu não compreendo o ego como ah, algo inerente da mente ou do cérebro, assim, da mente. É como se desde o início do hominídeo e da sua evolução para Homo sapiens sempre houvesse o ego. Não. Acredito que o ego surgiu em determinado momento. Por quê? Porque o ego, ele trabalha junto com a nossa parte mais primitiva, mais instintiva, que é a do animal, né? O ego, junto com o superego é o poderoso chefão, tá? Ele manipula o ego. O ego, então, seria a mente do animal, tipo o cérebro em si. Todo o funcionamento do cérebro seria o ego. O superego é algo entre o cérebro e a mente. Ele surgiu como se fosse uma tentativa do ego evoluir, mas que desassociou um do outro, embora ao mesmo tempo sejam integrados. E o ego, ele criou vários mecanismos de defesa. O mais comum, o mais presente é o recalque. O superego é que coloca ideias na cabeça do ego. Por quê? O ego deveria ser como é o nome? O ego deveria ser o conciliador entre o superego e a nossa parte mais primitiva, que é o animal. Só que o superego, ele conseguiu a proeza de manipular o ego. Por sua vez, o ego manipula o cérebro. A parte instintiva é o funcionamento normal do cérebro, do corpo, todas as funções do corpo. O ego surgiu operando em meio ao funcionamento normal do cérebro. Só que de alguma forma surgiu o superego, que é o quê? O juiz da cabeça. O moralista, aquele que determina certo ou errado, o que é moralmente correto e o que não é. É por isso que é como se ele fosse uma evolução do ego, mas ele se separou. Por quê? Porque ele atua separadamente do ego, a ponto de dominar o ego, corromper o ego. E o ego, por sua vez, corrompe o funcionamento do cérebro a ponto de trazer desequilíbrio para o cérebro e, consequentemente, para o corpo. É uma reação em cadeia, né? Então, o senhor moralista, que é o superego, conseguiu fazer a cabeça do ego dizendo assim: vamos criar mecanismos de defesa para poupar este indivíduo de desgaste e sofrimento. Estou usando uma analogia, tá? Para ficar mais simples de vocês compreender. Porque eu sei que quando eu falo parte primitiva, ego e superego, dá uma confusão, não dá? Pois é. Então, quando ele criou o recalque, o superego, ele disse assim para o ego, que deveria ser o conciliador, o intermediário entre a parte primitiva e o superego moral.
tipo o animal instintivo e o moralista. O ego está lá no meio entre os dois, que vivem em conflito. E aí o superego disse para o ego: olha, esta ideia que a pessoa está tendo, ela não é moralmente correta. O que que os outros vão pensar dela? Esse desejo que está surgindo não é correto. Essas memórias que estão subindo para a consciência vai fazer o indivíduo sofrer. É uma boa ideia reprimir tudo. Por que reprimir tudo? A mente, ela nunca esquece. Absolutamente tudo que você fala, que você sente, que você pensa, que você percebe, tudo, absolutamente tudo que você vive segundo por segundo, tudinho fica armazenado no arquivo mental, que é o banco de dados de memória. Sabendo disso, o senhor moralista resolveu reprimir tudo na área onde o banco de dados se encontra, onde que é? No inconsciente. Então, boas ideias, desejos de todos os tipos, muitas memórias, principalmente aquelas que causam sofrimento ao indivíduo, são reprimidas em vez de serem exteriorizadas. Por exemplo, memórias ruins, elas não devem ser reprimidas, elas devem ser resolvidas. Se elas não forem resolvidas, aquele sofrimento que a memória reprimida causa vai continuar doendo, vai continuar causando sofrimento, e isso evolui lá no inconsciente. Quando aquilo busca vazão, ele encontra uma brecha por onde ele sai e ele vai emergindo para a superfície, só que aí ele já se torna uma patologia. Às vezes a pessoa tem uma doença psicossomática, ela tem depressão, tem ansiedade, várias patologias, exatamente por causa disso. Algo que foi reprimido e ficou se debatendo lá dentro, ganhou vazão, vai emergindo como patologia, até o ponto de chegar no físico e se refletir no corpo, que aí são as doenças psicossomáticas. Então, a conversa é assim, tudo isso aí causa muita angústia. O próprio superego cria um conflito mental que é perturbador para o indivíduo. O ego pensa, realmente é mais fácil mesmo reprimir. Para que resolver? Daí nasce a dificuldade de confrontar, encarar aquilo que precisa ser resolvido. Vou lembrar que eu disse no vídeo passado que eu ia criar a playlist com os 9 passos da jornada de autoconhecimento, os primeiros 9 passos, né? A jornada continua enquanto nós vivemos. Já criei a playlist, tá bom? Tá lá facinho para vocês acessarem os primeiros 9 passos e achei por bem acrescentar o 10º para fechar. Porque esse 10º passo é uma observação importante que deve ser feita, inspirado, não só o canal, né? Não só a jornada de autoconhecimento, é inspirado na Adriana como esse 10º passo. Também vou fazer a playlist
sobre os 9 carismas, por quê? Porque além de ter os vídeos dos 9 carismas, também tem cada carisma sendo esmiuçado em um vídeo, né? E também a playlist das mensagens da semana, que são atemporais, tá bom? Toda vez que vocês quiserem acessar, é só ir na playlist que fica facinho, não precisa ficar rolando a tela, porque tem muito vídeo aqui no canal, ainda bem. Então, o conteúdo que é reprimido não desaparece. Ele é mantido no inconsciente e continua a influenciar o comportamento, muitas vezes retornando na forma de sintomas, sonhos e atos falhos. Os atos falhos são os retornos do recalcado, ou seja, reflexo do que foi reprimido. Como isso se dá? Um exemplo de ato falho é quando a pessoa fala algo por engano, que ela diz que não queria falar, mas na verdade estava na ponta da língua e acabou saindo. Ela não conseguiu policiar aquilo. Sabe como que é? Não é falar errado que nem a Shimada faz, nem engolir palavras como a Shimada faz. É uma expressão espontânea que sai durante qualquer conversa e, ao mesmo tempo que a pessoa diz, ela já se liga e fala: nossa, falei isso, não tinha nada a ver. Não sei por que eu falei isso. Sabe quando a pessoa fala, não sei por que eu disse isso? É o ato falho. Ela não sabe por que falou, porque veio lá do inconsciente. É reflexo do que está reprimido. Na verdade, ela queria falar, mas ela segurou tanto tempo que escapou. O ato falho, ele é espontâneo, vem do nada. A pessoa nem se dá conta. O problema das coisas que estão reprimidas. Como elas estão no inconsciente, elas vão se manifestar inconscientemente. Inconscientemente será também a fonte de sintomas de determinados sonhos, de determinadas atitudes. Há atitudes que são como atos falhos. Não se esqueçam que tudo é de dentro para fora, né? Tanto o que é bom quanto o que é ruim. Então, na verdade, o senhor moralista superego, ele passou uma conversa fiada no ego quando ele disse que era melhor reprimir determinado conteúdo em vez de obrigar o indivíduo instintivo em se confrontar com aquilo, porque ele ia se desgastar, ele ia sofrer muito, ia ser muito difícil para ele, coitado. Não, reprime lá, ele vai esquecer e pronto, acabou o sofrimento. O ego caiu nessa conversa. E aí o que acontece? Aquilo não é esquecido. Você deixa de ter consciência daquilo só. Esquecer, você nunca esquece. Apagar, nunca é apagado. O que acontece é que tudo que é reprimido vai para o inconsciente. O inconsciente significa, na verdade, um lugar inacessível. Muita gente acredita que o inconsciente seria a perda de consciência. Não. O inconsciente é a
na acessibilidade do local. A área do inconsciente é inacessível. Tá lá em um dos passos em um dos primeiros passos da jornada de autoconhecimento, muito sobre tudo que é reprimido, tá? São vídeos longos, mas eles são muito esmiuçados, muito bem explicados, principalmente a questão do que está reprimido e como desreprimir. Como confrontar, como curar, como resolver aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser resolvido, tá bom? Recalque versus repressão. Embora muitas vezes usados como sinônimos, alguns distinguem recalque como um processo inconsciente de defesa e repressão ou supressão como um esforço mais consciente de ignorar um pensamento. Para mim, repressão e supressão é tudo recalque, tá? Aquilo que foi ignorado, aquilo que foi reprimido, aquilo que foi impedido de ser elevado à consciência. A consciência é o aqui e agora. É quando pensamos, é quando processamos, é quando refletimos, resolvemos, resignificamos. Porque aquilo que foi para dentro, não tem mais como sair, continua lá. Se vai continuar lá, precisa estar lá de um modo que não haja mais conflito. Aquilo, um exemplo de ato falho. Quer ver um exemplo ótimo de ato falho? Muitas pessoas vivem o conflito interno, elas sentem o conflito interno, né? Isso se reflete em todas as áreas de sua vida. Elas não têm a consciência de que isso é reflexo, esse conflito é reflexo de um conflito que está lá, dentro do inconsciente. A parte instintiva primitiva, o ego, o superego. Um corrompendo o outro para impedir que todo o conteúdo que está no inconsciente vá para o consciente, porque a função original do inconsciente seria apenas o banco de dados de memória, o arquivo mental. É como se tudo o que é reprimido, de sentimento, de emoção, de pensamentos de todos os tipos, inclusive experiências, fossem armazenados como memórias. Para quê? Para ficar inacessível mesmo. É por isso que se fala que nós somos o nosso próprio inimigo. Nosso inimigo se chama superego. Não tem inimigo da alma externo. O inimigo da alma, o inimigo da essência é o superego. O inimigo está também dentro de nós. Pelo menos enquanto nós permitimos, né? Entende por que Shimada diz que céu e inferno está dentro de nós? É como, por exemplo, um bom exemplo seria Yeshua. Vamos colocar Yeshua como o representante
do que deveria ser a nossa essência, né? O que é a nossa essência? Vamos dizer que a nossa essência é Yeshua. Apesar de tudo o que Yeshua realizou, de todas as suas mensagens, de todas as suas curas, de tudo o que semeou ao longo do seu caminho, o povo ainda ficou contra ele. Quando era para escolher ele ou Barrabás, escolheram Barrabás. Esqueceram rapidinho tudo de bom que ele fez. E pediram para que ele fosse para a cruz. É isso que acontece quando o animal, o ego, o superego entram em disputa, em conflito. Eles sempre estão batendo boca, discutindo. Isso se reflete para a superfície. Você sente um conflito interior. Isso também vai continuar submergindo e se refletindo em todas as áreas da sua vida. É como uma onda de dentro para fora. A essência é pura paz, é pura harmonia, é tudo de bom. Tanto é que é a essência que produz as virtudes. E quando as virtudes elas se manifestam e podem emergir, ela também contagia o espírito e cria os estados de espírito ou os frutos do espírito. O animal, ele cria os frutos da carne. Viu como não dá para desassociar a espiritualidade de mente? Céu e inferno é dentro de nós. Para quem trabalha fazendo terapia e adora ganhar muito dinheiro em cada sessão, é considerado que o recalque é fundamental para a formação do inconsciente na teoria freudiana. O tanto que eu estudei Freud na minha vida, eu discordo totalmente disso. Eu não acredito realmente, em cima de tudo que eu estudei, porque eu estudei muito Freud, embora já tenha passado numa escola lacaniana, eu não acredito que ele considera o recalque algo fundamental, mas uma patologia. Todos os mecanismos de defesa escondem uma limitação, uma patologia, uma deficiência. Vide a repressão, tudo que é reprimido, até o que é bom que é reprimido, se transforma em algo ruim no interno da pessoa. Por exemplo, a pessoa ela está transbordando de alegria por qualquer motivo, mas ela é proibida por alguém externo, repressor, tirano, abusivo, que a pessoa não pode ficar alegre daquele jeito. O que a pessoa está escondendo? Tudo isso é reflexo do superego. O superego se comporta assim. Por que você está feliz desse jeito? O que você fez? E o conservador, moralista, superego, ele sempre leva para o lado do quê? Do animal. O animal aprontou. Por quê? A acusação é sempre uma satisfação imediata atendida. Algo que o animal sempre quer. A moral do superego atua em cima dessas satisfações imediatas que o animal precisa absurdamente. O ato falho. A pessoa fica, por que você está feliz assim? O que você fez? O que aconteceu? Com o que você estava?
A pessoa reprime aquela alegria toda porque ela não tem a permissão de exteriorizar a sua alegria. Eu não fiz nada, não aconteceu nada, eu não tive com ninguém. A pessoa não pode trazer a verdade dela para fora também. Ela não pode compartilhar a alegria dela, nem os motivos da alegria dela. Então ela reprime. E ela faz isso inúmeras vezes. Aquilo vai fazendo mal para ela. Muitas vezes pode gerar depressão isso. Entende? Ai, que bom que esse vídeo vai ficar curtinho. Por quê? Porque se você quer saber mais sobre recalque ou o que é isso que a Shimada vive falando de reprimir, agora tá facinho de achar os 9 primeiros passos da jornada de autoconhecimento, onde eu explico direitinho como é que reprime, o que pode estar reprimido e como você alcança primeiro. Como você descobre o que está reprimido, o que é a origem, a fonte do seu sofrimento, das suas dores internas, dos seus assuntos inacabados ou dos seus traumas. Aí você vai aprender também como resolver tudo isso, como curar tudo isso, depois de encontrar. Tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar de recalque. Não, eu não quero fazer mais de 1 hora de vídeo, mas é que o assunto não é tão simples assim, ele é bem complexo, tá? Por isso que ele tá lá, nos 9 primeiros passos. Eu sei que é complicado quando eu falo animal, ego e superego. Quando Shimada fala de desconstruir e desaprender conceitos, é porque um dos conceitos que precisa ser desaprendido, desconstruído, trata-se de corpo, alma e espírito. Sinalizaram que nós somos corpo, alma e espírito, mas não explicaram. Quando a gente desassocia que o corpo ele tem sua vontade própria, o espírito é resultado de algo e a essência é um outro corpo com outra vontade diferente da do animal, parece que dá um bug na cabeça. A gente fica meio confuso, com dificuldade de compreender por quê? Porque está enraizado que é corpo, alma e espírito. É isso. Mas por que que é isso? O que é cada coisa disso? Ninguém explica, não é? Só que está enraizado já. É um conceito que vem de geração em geração. Na hora que tem que esmiuçar o que é cada um disso, é difícil. Porque a nossa mente ficou acostumada a entender que é apenas corpo, alma e espírito. Não interessa o que é tudo isso. É corpo, alma e espírito. Nisso, as coisas acontecem dentro de nós, nós não sabemos se é o corpo, se é a alma, se é o espírito, ou seja lá o que seja. Entende por que a necessidade de autoconhecimento? Você tem que saber quem é você. Você é o animal? Eu tento não ficar irritada com esse povo andando de moto com escapamento aberto em plenas 2 horas da madrugada. Mas sabe por quê? Ai, o behaviorismo, a psicologia forense, tudo isso misturado, a perfilação permite com que cada gesto
Cada movimento, até o modo como a pessoa deixa o objeto, os objetos, diz muito sobre elas. Esse sujeito, por exemplo, ele deve ter um pipil desse tamanho, ele deve ser muito ruim de cama, e a moto para ele é o quê? O substituto do falo. Ele se sente homem com algo bem grandão no meio das pernas. Desculpa usar esses termos, sabe? Mas, puxa vida, todo mundo que faz vídeo sofre, se irrita com esse povo passando de moto com escapamento aberto, que isso não é proibido por quê, né? Porque isso incomoda a maioria das pessoas neste momento está dormindo para acordar cedo. Isso incomoda, isso interrompe o sono. Mais que meleca, né? Eu tenho que ficar irritada. Por quê? Porque eu não vou reprimir minha irritação. Eu tenho que dominar sobre todas as coisas. Eu não posso dominar sobre o planeta. Eu não posso dominar sobre o meu país, nem sobre o meu estado, nem sobre a minha cidade. Mas eu posso dominar sobre tudo na minha vida. A minha vida é eu que administro, correto? Papai disse lá para Adão, domine sobre tudo. O que é Adão, a não ser a representação do homem, do Homo sapiens? Domine sobre tudo. Estou dominando sobre a irritação que poderia me levar a falar uma lista de palavrões, né? Palavras chulas, alterar o meu tom de voz, fazer inúmeras caretas ou reprimir. Reprimir não pode. Eu posso exteriorizar a minha irritação diante dessa barulheira externa uma hora dessa de um modo saudável para mim e para quem me ouve, não é? É o controle emocional que desencadeia a inteligência emocional. Quem disse, aonde está o decreto que diz que se irritar é espumar pela boca, morder alguém e sair gritando rua fora, usando palavras chulas ao vento, para quem sabe chegue nos ouvidos desse dito cujo, né? Esse exemplo foi legal, não foi? Do que é repressão, recalque ou reprimir, tá bom? Passa lá na playlist, nos 9 primeiros passos da jornada de autoconhecimento para você saber mais, tá? Por quê? Porque todos nós temos coisas, conteúdos reprimidos. E esses conteúdos, embora estejam presos no inconsciente, eles se debatem procurando um lugar para dar vazão. Eles se refletem no externo. Tudo isso precisa ser resolvido e exteriorizado. Tem que ser trago, elevado à consciência por nós mesmos, através da nossa vontade. Se isso encontrar uma brecha e ganhar vazão, dá ruim. Inclusive, esse assunto vai fazer parte do 10º passo da jornada de autoconhecimento, que vai ser acrescentado lá na playlist, tá bom? Então tá. Continue tendo um ótimo dia. Continue se dando prioridade. Se amar primeiro para poder amar o outro, tá bom? E continue sendo bem, porque vocês são bem. E vocês são um milagre, né? Então tá.
Até o próximo vídeo. Beijos na alma.